Olá, bem-vindo ao curso de NR10 da ENGE Bahia SESMIT. Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da ENGE Bahia SESMIT, e se você gosta de conteúdo técnico com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. No vídeo de hoje, veremos a aula de número 5, cujo tema será corrente elétrica. Nas aulas anteriores, discutimos a eletrostática, ou seja, a física das cargas estacionárias. A partir daqui, vamos estudar as cargas em movimento e, para dar início, vamos discutir sobre a corrente elétrica. Se você não assistiu às aulas anteriores, sugiro que assista, pois o estudo proposto é progressivo e cumulativo, ou seja, uma aula depende da outra. Podemos entender a corrente elétrica como o movimento das partículas carregadas. Porém, nem todas as partículas carregadas que se movem produzem uma corrente elétrica. Para termos uma corrente elétrica numa determinada superfície, é necessário que haja um fluxo líquido de cargas nesta superfície, ou seja, quando falamos em fluxo líquido de cargas, estamos nos referindo a uma quantidade diferente entre partículas positivas e partículas negativas. Isso já foi visto nas aulas anteriores. Se tivermos a mesma quantidade de partículas positivas e negativas, teremos a eletrostática. Não haverá um fluxo líquido. Agora, para entendermos melhor o que foi dito, observe este exemplo. Imagine que essa espécie de moldura foi feita com fio de cobre. Como vimos na aula anterior, nos fios de cobre que são utilizados nas instalações elétricas residenciais, existem elétrons livres que circulam em todas as direções, numa velocidade média na ordem de 10 a 6 metros por segundo. Se passássemos um plano perpendicular imaginário para observar o comportamento dos elétrons em um determinado segmento deste material, veríamos os elétrons viajando em sentidos opostos e passariam no mesmo lugar milhões de vezes por segundo, e mesmo assim não teríamos uma corrente elétrica, porque não haveria fluxo líquido destas cargas. Agora observe esta segunda situação. Se colocássemos uma bateria ligando as extremidades deste fio, o que observaríamos é que o número de elétrons que atravessam o plano em um determinado sentido se tornará ligeiramente maior que o número de elétrons que atravessam o plano no sentido oposto. Nesse caso, teríamos um fluxo líquido de cargas e, com isso, teríamos uma corrente elétrica. Depois de um pequeno intervalo de tempo após a criação desta corrente elétrica, o movimento dos elétrons iria atingir um valor constante e a corrente entra em um regime estacionário, ou seja, deixa de variar com o tempo. Então, quando ouvimos a expressão corrente elétrica estacionária, estamos nos referindo à corrente elétrica, no qual a movimentação da carga não varia de acordo com o tempo, é sempre constante. Agora, definindo matematicamente, a corrente elétrica é representada na letra I minúsculo e é igual a dQ sobre dt, onde dQ significa variação de carga e dt significa variação de tempo. Sua unidade, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é o Coulomb por segundo, pois a variação de carga é medida em Coulomb e a variação de tempo é medida em segundo. Existe uma relação no sistema internacional entre o Coulomb e o Ampère, da seguinte forma: 1 Ampère significa 1 Coulomb por segundo. Então, desta forma, nós podemos medir a corrente elétrica tanto em Ampère como também em Coulomb por segundo.
Agora, para exercitarmos o que vimos nesta aula, vamos fazer um teste. Observe esta figura. A questão diz que ela faz parte de um circuito e pede o valor absoluto e o sentido da corrente elétrica no fio da extremidade inferior direita. Então, para resolvermos, é uma questão muito simples, muito fácil. Vamos começar aqui com esta corrente aqui de 2 amperes. Observe que logo em seguida aparece uma corrente de 3 amperes que se soma a ela. Logo surge uma corrente de 4 amperes. Todas elas vão se acumulando. Porém, logo acima nós temos uma corrente de 1 ampere no sentido contrário. Então essa vai subtraindo. Pouco mais adiante, nós temos 2 amperes subtraindo e mais 2 amperes somando. No final, é uma conta bem simples, ficamos com 8 amperes e o sentido é para a direita. Bem simples, né? Se você não entendeu alguns termos que foram ditos nesta aula, é porque você não ouviu as aulas anteriores ou você precisa revê-las. Te espero na próxima aula. Não se esqueça de que o conteúdo é progressivo e cumulativo, ou seja, uma aula complementa a outra, e este conteúdo é essencial para a sua capacitação profissional. Você gostou deste vídeo? Quer continuar vendo vídeos como este? Então te peço que se inscreva no canal e deixe seu like.